Vamos falar do Vascão na Gama, se preparando para esse clássico também, o porteiro do G6, como é que o cara falou aí? Não tem carteira assinada, não? Montou sindicato. Montou o sindicato, é o porteiro do G6, é pra ficar ali, pá, que vem uma vaga de Libertadores cair no colo do Vascão. É esse o objetivo. Fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o Vasco vendo onde pode ganhar alguma grana nesse fim de ano com negociações, ou bater dívidas, ou até evitar jogadores onerosos que não estão jogando. Por exemplo, Manuel Capasso, que hoje está no Olímpia, emprestado, zagueiro. O Olímpia quer comprar os direitos do jogador, do Manuel Capasso. Só que o Vasco tem uma dívida na contratação do Matias Galarça, lembra dele? Lá em 2020. Hoje o Galarça está emprestado ao Tajeres, da Argentina, mas ainda pertence ao Vasco. E aí, nessa negociação para o Capasso ir para o Olímpia, poderia ter um abatimento da dívida do Vasco com o Olímpia pelo Galarça, ou até zerar a dívida. Até porque são dois jogadores com os quais o Vasco não conta, o Capasso e o Galarça. Então poderia ser já uma zerada de dívida por aí. Sobre o Luca Orediano, apuração nossa, informação minha, é a seguinte, que o Cincinnati quer comprar o Luca Orediano. Então deve negociar o Orediano nesse fim de ano. Hoje está por lá, o Orediano até se destacando no futebol norte-americano com o Cincinnati. O Orediano tem contrato até 27 com o Vasco, então seria uma negociação que renderia grana, provavelmente, para o Vasco, em dólar, né? Já que o time é lá dos Estados Unidos, o Cincinnati. Outro que pode sair é o Galdames. Informações da imprensa chilena de que a Universidade de Chile tem interesse no Galdames. Só que aí tem um problema. Ele tem contrato com o Vasco, o Galdames, até o fim desse ano. Então, assim, para o Vasco lucrar, teria que renovar com o Galdames e depois negociar. Então teria que ser uma negociação que favorecesse ao Galdames, né? Que fosse algo com o qual ele ganhasse. Mas assim, senão ele vai sair de graça no final desse ano, já que ele tem contrato até dezembro de 24. O Galdames não tinha sequência no Vasco desde junho, tá? A gente tá em novembro já. Ele, de junho até o jogo contra o Bahia, nessa última semana, tinha jogado só por 44 minutos. Em 4 meses, praticamente. E foi jogar mais de 4 meses. Foi jogar os 90 contra o Bahia, então o Galdames poderia sair e dar uma aliviada na folha. O Vasco vendo já movimentações do mercado para tentar ganhar uma grana nessa reta final de temporada e no início da temporada que vem. Gabriel Vares, o que você espera do próximo ano do Vasco, mano? Eu espero um Vasco avançando firme na questão da SAF, né? Que o Vasco consiga um investidor forte, porque assim, a gente tá brincando aqui, falando de vaga em Libertadores, porteiro do G6, mas estar na Libertadores implica também você montar um elenco legal, né, cara? Não adianta também ir na Libertadores a passeio. Ainda mais uma pré-Libertadores que já te pede logo de cara poder de decisão pra avançar a fase de grupos. O Botafogo tá na final, disputa pra Libertadores. Pois é, mas porque, duas fases, assim, né? tinha ali investimento, dinheiro, tinha um projeto esportivo em curso. Que o Vasco consiga avançar principalmente na questão da SAF. Nem vou entrar muito no mérito de estádio, tá? Que é um anseio que muito torcedor tem. Eu nem acho que deva ser a preocupação nesse momento. Claro, se acontecer, venda de potencial construtivo e etc, é legal. Mas eu acho que o Vasco tem que partir principalmente na direção da SAF. Enquanto isso, tentar manter o Vasco minimamente qualificado dentro de campo, reforçando um pouco mais esse elenco. Por mais que o Vasco não tenha assim, o time dos sonhos, existem alguns jogadores que são bem qualificados. Alguns jogadores que podem entregar ao Vasco uma base pro ano que vem. E aí você pensa em reforçar com outro jogador, dependendo do seu objetivo no ano também, entendendo se o calendário vai oferecer Sul-Americana, vai oferecer uma pré-Libertadores logo ali em fevereiro, março, então entender mais ou menos o que vai acontecer na competição, nas competições do ano que vem. Mas eu espero isso, o Vasco principalmente atacando a questão da SAF, conseguir encontrar um investidor. Tá muito claro que com as próprias pernas, o Vasco ele pode surpreender, pode chegar longe numa competição como chegou agora na Copa do Brasil, de repente até bater campeão de algum título importante, mas a sequência no alto escalão do futebol brasileiro passa por um Vasco conseguindo um novo investidor. É impressão minha ou de repente, se você avaliar esses próximos desafios aí do Vasco versus o desempenho do Vasco com esses caras no primeiro turno e até mesmo com os mais de cima da tabela, é quando o Vasco joga melhor, se apresenta melhor, e se você olhar a curva de baixo é onde o Vasco mais se ferrou, estou enganado. Então eu acho que tem grandes chances de fazer grandes jogos aí, nesses jogos maiores, tirando o Flamengo, né, que foi aquele caos. O Vasco sempre se apresenta bem e cria dificuldade pros caras. Cara, eu não sei se o Vasco joga melhor contra times que estão bem no campeonato. Tem isso, Gabriel Faria? Não, né? Vasco, por exemplo, perdeu pro Palmeiras. Tem um time na sequência, enfrenta o Fortaleza fora de casa.
O Vasco foi a pedra no sapato do Fortaleza, eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil, venceu o Fortaleza no Brasileiro, enfim. Não, assim, eu não levo por esse lado não, sinceramente. O Vasco joga melhor contra tal time. Acho que o Vasco fez um campeonato como qualquer outra equipe de meio de tabela. O Vasco é o 9º colocado. Uma equipe que é 9ª colocada faz o quê? Troca pontos. Vence um jogo aqui, surpreende em algum, daqui a pouco decepciona em outro. Fez o campeonato que a gente esperava, assim, como um campeonato minimamente de segurança. A tabela realmente oferece uma reta final interessante, com 3 jogos acessíveis, mas antes o Vasco precisa sobreviver a uma sequência mais complicada. Vamos lá, falar de 2 jogadores que estão próximos aí do retorno, um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, né? Que são os casos aí do Paulinho e do Adson. Já tivemos o retorno do Jair na semana passada, para felicidade do Zé. O Zé estava ansioso pela volta do Jair. Jair voltou, ainda tá aquela readaptação, obviamente, ao ritmo de jogo, ao ritmo dos treinos, mas ele tá 100%, tá à disposição. Sobre o Paulinho, tá próximo de retornar. O Vasco não tem pressa, nem com o Paulinho Paula e nem com o Adson. O Adson passou por uma cirurgia, é um pouco mais lenta a recuperação, foi no início ali de setembro, essa cirurgia do Adson. Ele deve voltar mais pro final do mês. Por que eu tô falando dos 2? Porque o Vasco tem um mês decisivo agora em novembro. Eu tenho falado desde a semana passada sobre as possibilidades de G7 e G8, e com o avanço do Cruzeiro para a final da Sul-Americana, podemos ter até um G9 nesse Campeonato Brasileiro, né? Libertadores está vindo até o Vasco. Só que o Vasco tem que fazer, obviamente, a parte dele. Hoje o Vasco é o 9º colocado. Dá para ficar até em 7º com tranquilidade. Tem esse mês de novembro decisivo que já começa com um clássico, né? Terça-feira, Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos. E aí tem essa possibilidade dos retornos do Paulinho e do Adson. O Vasco não conta com os 2 como sendo fundamentais para buscar uma vaga em Libertadores, né? Não é isso. Mas, obviamente, seria um baita reforço, né? O retorno do Paulinho no meio de campo e do Adson. Paulinho deve voltar, ainda não contra o Botafogo, mas no máximo aí em 10 dias. Ele pode estar à disposição. E o Adson um pouquinho mais pro final do mês. Em específico sobre o Adson, é importante frisar que a volta dele esse ano seria mais para embalar uma recuperação melhor pro ano que vem do que para contar com a questão técnica, né? Porque eu até debati outro dia aqui que o Paiva meio que conseguiu se ajustar com o Pumita Rodrigues de ponta, né? É claro, não é o ideal, mas por enquanto é o que tá acontecendo. Até o Pumita falou sobre isso, conversou bastante. Tá jogando bem. Pois é, e ele falou na entrevista ali na Zona Mista, a gente ouviu ao longo da semana, ele até com um semblante diferente. Ele tá melhor com ele mesmo, né? Coisas aí que a gente vê no futebol. Tá jogando, né? O jogador gosta de jogar. Ele ganhou sequência, né? Como titular no ataque. Ele não tava nem ganhando essa oportunidade. O PH tinha barrado ele. Então, de certa forma, o Paiva, ele está tranquilo nesse momento com a solução que ele arrumou. Então não há essa necessidade do retorno do Adson. Mas o Vasco enxerga essa volta dele mais pro final do mês, ali para as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, como um embalo para ele ir bem para as férias, ter um acompanhamento legal nas férias, mas já ter voltado a campo. E aí pro início do ano que vem estar 100%. Então pro Adson seria mais um investimento pro ano que vem, já contando com um jogador de um nível um pouco mais alto pro ano que vem. E o Paulinho pode ser útil ainda. O Vasco enxerga essa possibilidade do Paulinho Paula ser útil ainda esse ano. São 2 jogadores que tendem a ficar à disposição nesse mês de novembro, importantíssimo pro Vasco nas pretensões do Campeonato Brasileiro. Quem diria que a gente colocaria o Vasco como um postulante na Libertadores da América, nem que seja numa pré-Libertadores, já seria excelente pela cota e para disputar uma competição internacional, e também Campeonato Brasileiro. Porque, só pra gente fechar, Zé, essa questão financeira, cada posição no Campeonato Brasileiro dá aproximadamente mais 4 milhões de reais. Então, assim, se a gente projetar com o que foi pago no ano passado, então cada posição a mais são 4 milhões a mais. Então, por exemplo, se o Vasco terminar na 7ª posição, a gente pode projetar aí uma premiação de 25 milhões, né? Se o valor for um pouco maior, quase 30 milhões. Pô, é um baita valor para ajudar o Vasco a fechar as contas esse ano. Cara, são 2 jogadores. O Paulinho acho que não precisa nem dizer, né, Vitor? A importância do Paulinho nesse time. E o Adson, cara, mesmo com algumas situações onde o torcedor se irritou com ele em determinados momentos, é um jogador que faz muita falta também, né? 2 peças que nesse momento transformariam, se estivessem saudáveis, verdade, o time do Vasco. Qual é o grande problema do meio-campo do Vasco? O camisa 8, digamos assim, o segundo volante. E a posição do Paulinho e do Jair também, né? O Jair ainda tá voltando um pouquinho mais vagar, mas ele também joga ali. E no ataque, qual é o grande problema? A ponta.
que é onde joga o Adson. O Vasco também perdeu o David, né? Os 2 pontas do time. O David só volta em agosto do ano que vem. É, o David realmente ficou numa situação bem delicada, uma lesão mais grave. O Vasco perdeu ao mesmo tempo os 2 pontas e teve 2 volantes da mesma posição, né? Ali, que jogam como camisa 8, com lesões graves ao mesmo tempo durante o Campeonato Carioca. O Paulinho contra o Bangu e o Jair, que foi expulso contra o Bangu, no jogo seguinte contra o Flamengo também saiu. Então o elenco cresce bastante, né? Com a chegada, com esses reforços internos. Isso não significa que o Vasco não tem que se reforçar pro ano que vem, mas é o que disse o Breno, cara. Esses 2, por mais que o Paulinho ainda jogue numa posição que o Vasco precisa de um atleta, e o Adson tenha se destacado bastante, e um dos 2 tem essa possibilidade de ser um jogador útil ainda esse ano, eles na prática são reforços pro ano que vem. É mais pra você desligar, puxar o freio de mão, né? Você começar a jogar um pouquinho, se soltar a musculatura, aí você faz uma boa pré-temporada, e aí sim, no ano que vem, eu conto com esses jogadores já sendo titulares. O Paulinho e o Adson são titulares. O Adson, ao lado do João Vitor, lidera a lista de contratações mais caras da 777, né? O Adson foi um dos maiores investimentos do Vasco com o Alexandre Matos. E por mais que tenha sido um pouquinho supervalorizado, custou mais caro em tese do que deveria, é um jogador muito útil e isso não pode mais ser levado em consideração a partir do momento que ele já faz parte do elenco. Acho que são 2 jogadores muito úteis. O Vasco continua precisando de reforços, principalmente para a zaga, mas ganhando Jair, Paulinho e Adson, o elenco já muda de patamar, passa a ser um time competitivo, sim.